Fala pessoal, aqui é a professora Mayra, dando continuidade a mais uma aula aí de aplicativos informatizados. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando aí, né, das nossas aulas, gostando aí de aprender um pouquinho mais, né, sobre aplicativos informatizados, né, sobre informática, que é o tema da nossa matéria. E pessoal, eu estou deixando essa aula gravada para vocês. Eu vou liberar o link desse vídeo sempre no horário das nossas aulas. E eu prefiro deixar as aulas gravadas, pessoal, para evitar de enfrentar alguns problemas aí, de ficar sem internet, de cair energia, né? Então, tem acontecido isso com bastante frequência aí nas últimas aulas. Então, para evitar, né, que vocês sejam prejudicados, eu prefiro deixar as minhas aulas gravadas antes, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo, né, no horário da aula. Eu aconselho que vocês assistam todo o vídeo, né? Se quiser pode ir anotando os pontos mais importantes, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, tiver alguma coisa que não entendeu, vocês podem mandar mensagem para mim aqui no chat do Teams, que no horário da nossa aula eu estou disponível para atender vocês, beleza? Então, apesar da aula estar sendo gravada, vocês vão ver o mesmo conteúdo que eu passaria com vocês numa call ao vivo, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou disponibilizar depois para vocês, pessoal, essa apostila, né, esse PDF, que aqui tem alguns conceitos que a gente já falou na aula passada e a gente vai dar continuidade na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a informática. O que é informática? A informática, pessoal, ela possibilitou aí para a gente grandes avanços aí em vários segmentos empresariais, né? Então, em vários setores diferentes, como na parte financeira, administrativa, logística e vários outros segmentos aí. Através da informática, nós temos um controle mais assertivo das informações. Então, quando nós não tínhamos nenhum sistema informatizado, né, nós fazíamos tudo manualmente, né, através de papéis, né, controle de formulários físicos, né, por exemplo. Através da informática, nós temos um controle muito maior disso, né, muito mais rápido, muito mais assertivo. E a segurança dos dados armazenados também é muito maior. Através dela, a otimização na tomada de decisão, ela torna-se também mais assertiva e rápida, vista a possibilidade de navegação dos dados e informação entre os departamentos da organização. Então, os departamentos também conseguem se comunicar com mais facilidade, né, com mais segurança, com mais rapidez. Então, tudo isso é proporcionado aí pela informática, ok? Aqui também, pessoal, tem uma definição do que é dado e do que é informação, ok? Então, o que é dado? O dado, ele é a representação de um fato, de forma isolada, né? E ele não agrega valor. A gente pode dizer que o dado, ele é um pequeno fragmento da informação, né? Então, ele sozinho, ele não agrega valor. Então, é assim que nós podemos definir dado. Informação é um conjunto de dados organizados e ordenados. E com ele nós temos, de forma a possuir um significado, então nós temos a agregação de valor, certo? Então, dado é um fragmento de informação e informação é um conjunto de dados que no final aí vai ter um porquê, vai ter um significado importante, ok? E a informação, a gente sabe que a informação ela move o mundo, né? Ela é um ativo aí muito importante que requer cuidados especiais e restrições de acesso. Então, ele é um recurso crítico para a realização do negócio e execução da missão organizacional. Então, a gente sabe que informação é poder, né? Informação é muito importante, por isso que a gente tem que aprender a manipulá-la, né, da maneira correta e da maneira mais facilitada possível para todos, ok? Aqui nós temos uma pirâmide representando esses três conceitos que eu falei para você, de dados, informações e conhecimento, né? Então, aqui na base
da pirâmide, nós temos os dados. Como exemplo disso, nós temos aí documentos, planilhas, arquivos, entre outros. Informação, nós temos como exemplo aqui os sistemas especialistas. E o conhecimento, que é o ser humano e a inteligência artificial, ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos de dado, informação e conhecimento. Então, nessa tabelinha que vocês estão vendo aí do lado direito, nós temos alguns dados, né? Então, nome, gênero e nota, né? São dados soltos aqui, né? Através desses dados, nós conseguimos gerar algumas informações, né? Então, eu consigo gerar a informação, por exemplo, da média da turma, né? Eu sei que a média da turma, através desses dados aqui, eu consegui obter essa informação. Então, a média da turma é 79,50. A média masculina, a média feminina, e através disso também nós conseguimos gerar um gráfico, né? Então, através desses dados, nós temos informação e essas informações geram conhecimento, ok? Bom, o que é informática, pessoal? A palavra informática, ela vem aí da junção de duas palavras, que seria informação e automática, tá? Então, informação mais automática, nós temos aí a palavra informática. Então, ela vem da junção dessas duas palavras, surgiu da necessidade de se criar algo que pudesse aprimorar e agilizar o processamento de dados para as pessoas. Então, foi criada com a intenção de ajudar a vida das pessoas, de facilitar a vida das pessoas no seu cotidiano, na sua vida dentro das empresas e assim por diante, ok? Informática é igual tecnologia? A resposta é não, pessoal, porque a informática, ela é uma forma de tecnologia, porém nem toda tecnologia é informática. Como, por exemplo, nós temos aqui uma imagem representando uma caneta, por exemplo. Quando eles vão criar uma caneta, vão definir lá um modelo de caneta específico, para criar aquela caneta, eles utilizam de alguma tecnologia, né, de várias técnicas para formar aquele modelo de caneta, né, como que vai ser a carga da caneta, enfim. Então, é utilizada várias tecnologias para fazer isso. Porém, a caneta, apesar de ter várias tecnologias para fazer ela não tem informática, tá? Então, nem toda tecnologia tem informática agregada a ela, ok? E o que é tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que é produzido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral. Então, a tecnologia é tudo o que foi criado, tudo o que foi produzido para agilizar e melhorar a vida das pessoas, como, por exemplo, celular, uma câmera, né, que no caso aqui é um projetor de cinema, né, um carro, tá? Então, tudo que foi criado com a intenção de facilitar, de melhorar a vida das pessoas. Então, isso é tecnologia, ok? Como automatizar a informação? Na informática, para que ocorra o tratamento automático dos dados e informação, é necessário o auxílio de uma máquina eletrônica chamada de computador. Então, dentro da informática, para a gente automatizar as coisas, né, a gente precisa de um computador. Hoje em dia também é muito utilizado também smartphones, tablets, notebook. Então, a gente precisa dessa máquina para automatizar a informação. Tá? Pegar como exemplo aí, escolas mesmo, né? As escolas antigamente, elas só tinham o cadastro de cada aluno, né? A matrícula de cada aluno em papel, né? E aquilo era armazenado num arquivo. Hoje em dia, nós temos tudo em sistema, né? Então, todas as informações do aluno, foto, o responsável, e você consegue procurar aquilo rapidamente, sem precisar ficar indo lá no arquivo, procurando entre milhares de outros alunos, né? Demorava um certo tempo para você encontrar. Já fazendo o sistema automatizado disso, você só digita o nome do aluno, ou você digita, sei lá, o seu RA, ele já procura rapidamente em questões de segundos, ok? Então, para nós fazermos todo esse processo de automatizar alguma informação, a gente precisa ir do computador, ok? E o sistema computacional, pessoal, de acordo aí com Capron e Johnson, o computador ele é uma máquina que pode ser programada para receber dados, né, que seria a parte de entrada,
processá-los e transformá-los em informação, que é a parte da saída de dados. É útil armazená-las em dispositivos de armazenamento secundário para proteção e reutilização, ok? Então, quando a gente fala aí de um sistema computacional, nós temos a parte de entrada e a parte de saída de dados, ok? Os componentes básicos aí do sistema computacional, eles podem ser divididos aí em 3 categorias. Eu falei para vocês, né, dessas 2 na aula passada, né, a gente falou bastante sobre hardware e software, tá? Mas além do hardware e software, nós também temos o peopleware, que a gente vai ver o que significa essas palavrinhas, né? O peopleware nada mais é, pessoal, do que as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com a tecnologia da informação, como analistas de sistemas, programadores, mas não só eles, né? Não só essas pessoas que trabalham diretamente com a tecnologia da informação, criando programas, etc., mas todas as pessoas que interagem com o computador, né? Como os usuários finais, os usuários domésticos, os clientes, atendentes de supermercado, digitadores. Então, todas as pessoas que interagem com o sistema computacional, elas são chamadas aí de peopleware. E nós temos, além do peopleware, nós temos o hardware. A gente falou bastante disso na aula passada. Então, só para relembrarmos, o hardware nada mais é do que a parte de equipamento, a parte física aí do nosso computador, tá? Então, as placas, né, os barramentos, circuitos integrados, teclado, mouse, monitor, gabinete, tudo isso é considerado hardware, tanto na parte externa quanto na parte interna aí do teu computador. Existem vários componentes aí que compõem o hardware, mas nós podemos dividir eles aí como dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída de dados. Dispositivos de entrada são aqueles que servem para inserir informação na máquina. Então, nós vamos inserir informação do nosso mundo real para o mundo virtual. Exemplos de equipamentos que são dispositivos de entrada são, por exemplo, o teclado, o mouse, tem também um scanner, então vai pegar a informação do mundo real e vai passar para o virtual. Já os dispositivos de saída são aqueles que servem para devolver a informação processada. Então, a informação passou aí por todo o processamento da máquina e ele devolve para a gente essa informação. Então, a gente pode citar como dispositivo de saída o monitor, as caixas de som, a impressora, beleza? E os dispositivos de entrada e saída são aqueles que servem tanto para inserir informação quanto para devolver a informação já processada para a gente. Como exemplo, a gente pode falar aí da multifuncional, né? A gente pode falar também do pendrive, do HD externo, por exemplo, que serve tanto para inserir quanto para pegar informações que já foram processadas, ok? Bom, aqui, pessoal, ele está falando um pouquinho sobre software, né? Software a gente falou bastante também já na aula anterior, mas só para relembrar, o software nada mais é, né, do que a parte lógica do seu computador, certo? São as instruções, os programas do computador, aplicativos, jogos, então toda a parte que você visualiza aí na tua tela, seja no celular, seja no computador desktop, no notebook, então é a parte lógica do computador, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns componentes básicos do nosso computador, certo? Então, eu vou começar falando sobre o processador. O que é o processador, pessoal? O processador, ele possui também uma sigla que representa, que é a sigla CPU, vocês já devem ter ouvido falar dessa sigla. Então, CPU significa Unidade Central de Processamento. Então, ele é considerado aí o centro das atividades, ou o cérebro do computador. Então, ele é responsável por fazer todo o processamento dos dados. Sem a unidade central de processamento, o computador não irá funcionar. Então, ele é um componente principal, um componente primordial para o funcionamento da máquina, ok?
Então, ele vai realizar todas as tarefas, o processamento de todas as tarefas, tá? Então, é muito importante. Tanto é que ele é considerado aí o cérebro do nosso computador, ok? Existem vários modelos de várias marcas diferentes de processador, tá? Uma das mais famosas é a da fabricante Intel. Então, nós temos aqui várias gerações de processador, né? Começando pelo Intel Core i3, i5, i7, o mais atual que é o Core i9, tá? Mas existem processadores aí de várias empresas, né? Como a AMD e várias outras, certo? Além do processador, nós temos aí os componentes, né? Os dispositivos de armazenamento, tá? Então, nós temos dois tipos de memórias, né? De armazenamento. Nós temos a principal e a secundária. Na memória principal, nós temos a famosa memória RAM. E na memória secundária, nós temos o HD, ou disco rígido. Então, aqui mais para baixo, nós temos uma imagem, né? Então, a memória principal, que é chamada de memória RAM, ela é a memória principal do computador, na qual as aplicações são carregadas para serem processadas pelo computador. A sigla RAM significa memória de acesso aleatório, né, que é Random Access Memory. Essa memória ela é volátil, ou seja, toda vez que o computador é desligado ou reiniciado, os dados são perdidos. Então, eu costumo dizer que a memória RAM, ela nada mais é do que uma auxiliar do processador, ela ajuda o processador na execução das tarefas. Então, por exemplo, quando você está lá no Word fazendo um documento, né? Aquele documento, ele está armazenado temporariamente na memória RAM, certo? Porém, para você armazenar ele permanentemente, você precisa salvar ele no HD, tá? Por quê? Porque os dados que estão na memória RAM, quando o computador é desligado, some tudo, apaga tudo. Por isso que ela é uma memória volátil. Então, nada fica armazenado nela definitivamente. As informações ficam nela enquanto o computador está ligado, tá? Para ela ajudar o computador aí no processamento dessas informações. Mas quando a gente desliga o computador, tudo que estava nela é perdido, certo? Por isso que nós precisamos aí da memória secundária. Então, na memória secundária é o local onde ficam armazenados em nosso computador o sistema operacional e todos os programas. Então, este é o local com maior capacidade de armazenamento, é chamado aí de HD, Hard Disk ou disco rígido, ok? Então, tudo o que a gente tem no nosso computador, ele é armazenado no HD, tá? Então, os nossos arquivos, as nossas fotos, músicas, o sistema operacional, os programas, tudo fica salvo aí no HD como uma forma de armazenamento permanente, ok? Bom, antes de eu passar para essa parte de dispositivo de entrada e saída, eu gostaria de falar para vocês também alguns outros componentes que eu acho importante vocês terem conhecimento, tá? Então, ali no documento não tem falando, por exemplo, a placa-mãe. Para que serve a placa-mãe, gente? A placa-mãe, ela serve para conectar todos os dispositivos para comunicação, todos eles. Então, eu costumo falar que a placa-mãe, ela é como se fosse o coração do computador. Então, a placa-mãe, ela serve aí ela é responsável por fazer a comunicação entre todos os componentes, tá? E tudo fica conectado a ela. Então, na placa-mãe está conectado o processador, a memória RAM, o HD, a placa de vídeo, a placa de som, tudo fica conectado na placa-mãe, tá? Então, ela é também um dos principais componentes da sua máquina. Eu costumo falar que ela é o coração do computador, assim como
o processador é o cérebro, a placa-mãe, né, a gente pode chamar ela de de coração aí do nosso computador, beleza? Bom, eu vou abrir uma imagem aqui só para vocês terem uma noção. Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver, né? Mas a placa-mãe, ela é dessa forma, como vocês estão vendo aí, tá? E tudo tá nela, né, gente? Aqui, ó, se você prestar atenção, é exatamente aquela parte de trás do teu computador, né? Se você tem um desktop. Então, aqui nós temos as entradas, né? Do fone de ouvido, do microfone, tem a entrada do cabo de rede, a entrada aqui do monitor, os USBs, e aqui todos os outros componentes do computador ficam ligados aqui, né? Então, aqui a gente tem espaço para colocar o processador e etc. Então, tudo se conecta na placa-mãe. Então, por isso que ela também é considerada uma das principais componentes do computador, tá? E uma das mais caras também, beleza? Bom, além da placa-mãe, outra coisa que eu queria citar para vocês é a fonte de alimentação. Então, a fonte, pessoal, ela é responsável por pegar a energia elétrica da corrente alternada e transformá-la em corrente contínua. Distribuir todas as peças do computador. Então, a gente sabe que o computador ele precisa de energia elétrica para funcionar, certo? E quem faz isso, né, quem é responsável por transformar a corrente alternada que vem da tomada em corrente contínua e distribuir para todas as peças, quem faz isso é a fonte de alimentação, tá? Então, é muito importante, né, a nossa fonte de alimentação. E para vocês verem, pessoal, como ela trabalha diretamente aí com a eletricidade, a maioria das vezes, quando o computador queima por causa de por exemplo, você está lá usando o computador, começa a chover muito forte, com tempestade aí de raios, trovões, o computador desliga do nada, queima, a maioria das vezes é a fonte de alimentação que queima, que estraga, tá? Porque ela trabalha diretamente com a energia elétrica, ok? Então, por isso que é tão importante a gente utilizar o estabilizador, tá? Então, o estabilizador ele consegue segurar essa queda de energia e muitas vezes evitar que o seu computador estrague, tá? Então, eu vou colocar aqui uma imagem da fonte. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da fonte, né? Essa aqui é a parte de trás dela. Normalmente o cabo de energia vem aqui, tá? Liga na tomada. E esses cabos, alguns deles ligam aí na placa-mãe, beleza? E eu estava falando para vocês também do estabilizador. Então, o estabilizador, ele é essa caixinha, né? Que você utiliza, né, para ligar os seus equipamentos, né? Então, por exemplo, liga lá o gabinete, liga lá o monitor, liga a impressora, né? Então, o gabinete ele é importante porque ele segura bastante essas quedas abruptas de energia e evita aí que queime a tua fonte, causando aí mais dor de cabeça, ok? Bom, então a gente já falou de processador, a gente falou de memória RAM, a gente falou de HD, falamos sobre a placa-mãe, a fonte de alimentação e, por último, eu gostaria de falar para vocês da placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável pela parte gráfica do computador. Seria nada mais do que as imagens.
Quando você compra um computador, ele já vem com uma placa de vídeo embutida na máquina, tá? Só que essa placa de vídeo não é uma placa de vídeo dedicada, né? Não é uma placa de vídeo que vai aguentar gráficos muito pesados, né? Então, não sei se tem alguém aqui que joga no computador, né? Que roda jogos pesados na máquina. Se você quiser fazer isso, você vai precisar de uma placa de vídeo dedicada, tá? E daí você precisa comprar a parte. Tem alguns computadores que já vêm com placa de vídeo dedicada, né? Só que daí o valor dela vai ser um pouquinho maior, beleza? Placa de vídeo. Existem várias, né? De várias máquinas. Existem placas de vídeo que vêm com a sua própria memória RAM, tá? Então, é bem importante, beleza? Mas, como eu falei, todos os computadores já vêm com a sua placa de vídeo, tá? E tem algumas pessoas que compram depois uma placa de vídeo a mais, como eu falei, uma placa de vídeo dedicada, para conseguir rodar jogos, gráficos mais pesados aí no seu computador, beleza? Bom, de componentes do computador que eu queria falar para vocês são esses, tá? A parte de dispositivos de entrada e de saída eu já falei para vocês, né? Então, dispositivo de entrada são os dispositivos que recebem dados aí do usuário para entrada de informação no computador, né? Como teclado, mouse, microfone, controle, joystick, webcam, aqui a gente tem uma scanner também. Dispositivos de entrada e saída são aqueles que enviam dados do computador para o usuário, como monitor, fone de ouvido, impressora, projetor, caixa de som. E os dispositivos de entrada e saída, que são aqueles que acumulam a função tanto de entrada quanto de saída, né? Como monitor, touchscreen, pendrives, impressoras multifuncionais, entre outros, ok? Então, tanto insere quanto já pega informação processada, beleza? Bom, nós temos aqui uma informação sobre os sistemas básicos, né? Então, para que um determinado computador funcione, é necessário que exija um software básico instalado naquela máquina. Este programa básico, ele é conhecido aí como sistema operacional, né? E é o que permite que o usuário consiga interagir com a máquina, explorando e gerenciando todos os recursos existentes de hardware. Então, na aula anterior, a gente também falou bastante aí sobre sistema operacional, tá? Eu só estou dando uma recapitulada, tá? Principalmente porque tem alguns alunos que não conseguiram assistir a aula anterior, tá? Então, nós temos aqui, ó, programadores, analistas, usuários, programas e sistemas aplicativos, sistema operacional e o hardware. Então, nós temos uma imagem que representa isso, né? É uma camada de software colocada entre hardware e os programas do usuário. Então, nós temos aqui o hardware, o sistema operacional e os aplicativos que são utilizados, tá? Então, ele segue como se fossem essas camadinhas que vocês estão vendo nas imagens, ok? Existem vários tipos de sistemas operacionais, né, que podem ser utilizados. Nós podemos mencionar o Windows, que a gente falou bastante na aula passada, né, que é o sistema operacional mais usado no mundo. Além dele, nós temos também Ubuntu, Linux, macOS, Android, Linux Mint e assim por diante, ok? Além do software básico, né, que é o sistema operacional, nós temos os softwares de produtividade, né, que são programas aí que auxiliam as pessoas a produzirem documentos em ambientes de trabalho. Nós temos aí o pacote de produtividade da Microsoft, que é conhecido aí como pacote Office, e dentro desse pacote Office, ele vem com vários programas, tá? Ele é um pacote de programas pagos, né? Então, para você utilizar, você precisa adquirir uma licença. Então, dentro do pacote Office, nós temos vários programas, tá? Como Word, Excel, o PowerPoint, o Outlook, o Access, o Visio, o Project, tem vários programas, tá? Nós vamos aprender aí nas próximas aulas a trabalhar com vários deles, né? Começando aí pelo Word, ok? Além desses softwares que eu falei para vocês aqui do pacote Office, que são softwares de produtividade, mas no caso o pacote Office ele é pago, né? Você paga uma licença para utilizar. Existe também o LibreOffice,
que ele é bem parecido com o pacote Office, tá? Ele é utilizado no Linux, pela maioria das pessoas, e dentro deles tem 3 aplicativos que são alternativas aí aos programas do pacote Office, né? Então, nós temos o Write, que corresponde aí ao Word, o Calc, que corresponde ao Excel, e o Impress, que representa aí, que é bem parecido com o PowerPoint, tá? Então, é uma opção aí para quem não tem acesso, né, não tem como utilizar o pacote Office, ok? E nós temos também no Google, não sei se vocês já viram, né, dentro do Google, para quem tem conta aí no Gmail, dá para utilizar também esses programas de produtividade, né, que é o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slide, também bem parecido com os programas do pacote Office. Esses programas aqui do Google, o legal é que você não precisa instalar nada no seu computador. Você consegue executar tudo na nuvem, né? Tudo direto no seu navegador, beleza? Então, algumas características aí do sistema operacional Windows, que ele é uma plataforma gráfica, ele é multitarefa e plug and play. O que significa isso? Multitarefa significa que eu consigo executar várias tarefas de uma só vez. Então, eu consigo, por exemplo, tá fazendo um documento no Word, ao mesmo tempo tá ouvindo uma música, ao mesmo tempo tá com, por exemplo, o Excel aberto, tá com o navegador aberto em algum site, tá? Então, isso é multitarefa, você conseguir executar várias tarefas ao mesmo tempo. Plug and play é você plugar um dispositivo e ele já reconhecer, sem você precisar ficar instalando o Drive, tá? Então, isso são para as versões mais atuais do Windows, tá? Então, você não precisa mais ficar baixando o Drive ou comprando, né, um CDzinho que vai vir com o Drive para você instalar. Então, já você conectou no computador, o sistema operacional já vai reconhecer e você já vai conseguir utilizar. Então, isso é plug and play. Nós temos alguns aplicativos para ajudar aí nas tarefas administrativas, como processadores de texto, planilha eletrônica, editor de apresentação, navegabilidade na internet e a ergonomia, ok? Então, o processador de texto mais utilizado e mais famoso, né, é o Word, que pertence ao pacote Office, né, ele é um editor de texto e de documento. Eu não vou entrar muito em detalhe, né, porque a gente vai aprender isso daí nas próximas aulas, tá? Então, a gente vai aprender a utilizar todos os recursos, ou pelo menos os mais importantes, né, do Word. Mas só para vocês ficarem cientes, né, o Word é um editor de texto. Vocês vão utilizar ele bastante no curso, né, para fazer trabalhos, para fazer relatórios e etc. Nós temos o Excel, que ele é um editor, né, de planilhas eletrônicas, então serve para fazer planilha eletrônica, muito importante também. Através dele a gente consegue fazer vários cálculos, né, fazer gráficos, e a gente vai ver ele também durante as nossas aulas. O PowerPoint, que serve para criar apresentação de slide. Todo mundo aqui já deve ter visto a apresentação em slide no curso, na escola, em alguma palestra, né? Também é bem importante a gente aprender. E a navegabilidade na internet, né? Você aprender a utilizar a internet, né? Você aprender a baixar coisas da internet, imagens, vídeos. Se você conseguir utilizar o correio eletrônico, você conseguir participar de grupos de discussão, então isso ajuda bastante, ok? Falar bem resumidamente sobre ergonomia. Então, a ergonomia, pessoal, ela trata de como você deve, por exemplo, sentar confortavelmente na frente do computador, né, de maneira que não prejudique a tua saúde, principalmente física, né? Então, ela trata das condições ergonômicas mínimas para que haja um ambiente de trabalho adequado para cada tipo físico de pessoa, tá? Então, não basta ter um ambiente de trabalho bem planejado e organizado se as pessoas que irão desenvolver as atividades não estiverem de acordo com o ambiente. Então, às vezes, a empresa ela até disponibiliza um
ambiente de trabalho legal, né? Mas às vezes a pessoa, mesmo assim, não sabe se portar adequadamente, né? Então, existem vários riscos ergonômicos, né? Então, se você se senta da forma errada, por exemplo, você pode futuramente acarretar em vários problemas. Então, nas imagens de cima, nós estamos vendo uma pessoa, né, que está sentada numa cadeira e está sentada toda errada, né, com a coluna torta, os cotovelos apontados para baixo, o pescoço torto, as pernas também com a posição errada, tá? E embaixo uma imagem mostrando como seria a maneira correta, né? Claro que para isso você vai precisar, né, de uma cadeira adequada, de uma mesa que esteja na altura certa, o monitor também precisa estar bem na altura dos olhos, né, para a pessoa não precisar ficar baixando o pescoço. Então, tudo isso vai ajudar, né, o trabalhador a não desenvolver alguns problemas laborais aí por conta desse esforço físico, beleza? Bom, então, como eu falei para vocês, esse documento de PDF eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar para vocês conseguirem estudar, ok? E eu gostaria de falar mais algumas coisas com vocês antes da gente finalizar essa aula, tá? Eu gostaria de falar para vocês, pessoal, de alguns aplicativos básicos que já vêm instalados no seu computador quando você adquire um sistema Windows. Então, são os acessórios. Então, como eu falei, esses acessórios já vêm instalados no seu computador, você não precisa instalar nada, desde que você utilize o sistema operacional Windows, tá? Então, são eles, por exemplo, o bloco de notas, que é esse que eu estou utilizando, né, nesse momento. Nós temos o WordPad, nós temos o Paint ou Paint, né, como vocês acharem melhor a pronúncia. Nós temos o Notas autoadesivas. Nós temos a calculadora. E vários outros, certo? Então, vamos começar pelo bloco de notas. O bloco de notas, como o próprio nome já diz, né, ele é um bloquinho de notas que serve para você fazer anotações, certo? Então, anotações simples, né, sem nenhum recurso de formatação. Então, não dá para você ficar inserindo imagem, não dá para mudar cor, é para você fazer anotações simples, tá? Como essa que eu estou fazendo e vocês estão vendo agora na tela, tá? Apesar de ser anotações simples, o bloco de notas, pessoal, ele pode ser utilizado para fazer sites também, né? Na linguagem HTML. Então, ele é um programinha simples, mas ele é bem útil, né? E muito utilizado aí, e é um acessório do Windows já vem instalado, você não precisa instalar nada, tá? O segundo é o WordPad. Eu vou abrir ele aqui. WordPad, pessoal, não é o Word, tem gente que se confunde, tá? O WordPad, ele é de graça, ele já vem instalado na tua máquina e ele serve para fazer anotações, tá? Para fazer documentos simples. Você não consegue ter muitas ferramentas, muitos recursos de formatação. Eu vou, por exemplo, copiar esse texto, vou selecionar, Ctrl+C. Vou vir aqui no WordPad, Ctrl+V para colar, só para não precisar digitar tudo de novo. E aqui, ó, eu consigo, por exemplo, selecionar, colocar um negrito, né, que é deixar a cor do texto mais forte. Consigo aumentar o tamanho, ó. Consigo mudar a cor, certo? Consigo mudar o estilo da fonte, ó. Tem vários estilos diferentes, certo? E para quem não tem o Word instalado na máquina, ele é uma boa opção, tá? Como eu falei, ele é de graça, né? E já vem instalado na tua máquina. Tem vários recursos aqui, né? Tem alinhamento, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, justificado, né? Vou deixar centralizado aqui. Dá para colocar imagens, né? Então, por exemplo, vou colocar uma imagem bem aqui, ó. Imagem. Vou pegar uma imagem aqui do meu computador, ó. Deixa eu ver. Aqui. Certo? Então, ele não é um programa muito completo, né? Para quem já usou o Word,
sabe que o WordPad não tem tantas ferramentas, mas dá para se virar, tá? Então, se você não tem o Word instalado, você consegue se virar utilizando o WordPad, tá? Dá para salvar, né? Aqui, ó, arquivo, salvar como. Você pode salvar, por exemplo, sei lá, vou salvar na área de trabalho com o nome WordPad. Você pode imprimir isso daqui, né? Se você tiver uma impressora. Então, dá para se virar bem utilizando o WordPad. Ó, tá aqui o arquivo que eu salvei, beleza? Nós temos também o Paint, que nada mais é do que um editor de imagens e dá para você fazer desenhos também, tá? Então, para quem sabe desenhar de verdade, consegue fazer coisas bem interessantes, né, no Paint. Então, aqui eu tenho pincéis, eu tenho formas geométricas, né? Então, você pode fazer desenhos, né? Então, ó, escolhe a cor, desenha. Acho que todo mundo já deve ter utilizado o Paint pelo menos uma vez na vida, né? Ele é bem famoso, a criançada gosta bastante de utilizar o Paint. E apesar dele ser um programinha bem simples, bem básico, tem pessoas que conseguem fazer coisas bem legais, desenhos bem legais, dá para fazer montagens, edições, né? Então isso vai depender muito aí da criatividade da pessoa. Eu não sou nenhuma desenhista, né? Então é só para exemplificar para vocês aí a utilização. Daí você pode salvar, pode imprimir, pode mandar para alguém, etc. Ok? Nós temos o notas autoadesivas, eu utilizo bastante esse notas autoadesivas. Ele serve, pessoal, para você colocar aquelas notinhas aí na tua tela, tá? Então, por exemplo, eu tenho algumas notinhas aqui que eu já tinha feito anteriormente, que eu tenho o horário aqui das minhas aulas, certo? E eu não sei se vocês já utilizaram aquelas notinhas mesmo amarelinha, né? Você vai colando no computador, né, com algumas anotações para você lembrar, né, não esquecer de fazer alguma coisa. Então aqui o bom é que você, né, economiza, né, não precisa ficar comprando essas notinhas e também vai preservar o meio ambiente, que não está fazendo uso de papel. Então você pode utilizar várias, ó, vai clicando no mais, por exemplo, não esquecer de assistir a aula de aplicativos. Certo? Então, você pode fazer algumas notinhas, você arrasta pela tela, vai colocando onde você achar melhor, dá até para mudar a cor dela, tá? Você vira aqui em cima, se eu não me engano, ó. Você pode mudar a cor, pode colocar seu amarelo, rosa, aí você vai colocando do jeito que você quiser, tá? Terminou, já foi aquela tarefa, você não precisa mais dela, você só clica no X e apaga, porque você não vai utilizar mais, tá? E a calculadora, né, gente? Que todo mundo já deve ter utilizado, né? Eu só queria mostrar para vocês os modos da calculadora. Então, se eu vir aqui, por exemplo, ó, eu estou na calculadora padrão, né? Que tem as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, etc. Mas eu tenho também, ó, se eu clicar aqui, eu tenho calculadora científica, que ela vai ter bem mais recursos, né? Tem mod, exponenciação, pi, logaritmo, enfim, né? Que vai ser bem útil aí para vocês. Tem também a calculadora de programador, ó, que é para o pessoal fazer a conversão, né, de binário, decimal, hexadecimal, octal, ok? Então, calculadora de programador. Tem alguns outros recursos também, ó, como moeda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu quero o real, vamos ver se eu acho aqui o real. Brasil, cadê? Aqui, ó, Brasil real para Estados Unidos dólar. Então, digamos que um produto aqui no Brasil custa R$ 25,80. Lá nos Estados Unidos, né, seria $4,61, certo? Então,
R$ 25 no Brasil corresponde a 4 dólares, né? Então, a gente sabe que o real é bem mais desvalorizado, certo? Então, isso daqui é atualizado, ó. A data de conversão é hoje, dia 28/2. E existem vários outros, né? Eu posso mudar aqui, ao invés do real, ao invés do real não, ao invés do dólar, eu posso mudar aqui para o euro, certo? E assim por diante, beleza? Então, essa calculadora que eu queria mostrar para vocês, existem vários outros acessórios do Windows, tá, gente? Mas os principais aí que eu acho que são mais utilizados são esses, tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu passei para vocês, tá? Como eu falei, conforme for passando as aulas, é importante vocês irem fazendo algumas anotações, por mais que eu passe para vocês os slides ou o PDF, é importante vocês irem anotando também, né? Futuramente a gente tiver uma provinha aí, vocês vão conseguir ter as coisas anotadas, né, para estudar e para as atividades também, tá? Eu vou combinar direitinho com o outro professor para a gente passar uma atividade para vocês essa semana, tá? Então, depois, deem uma olhadinha, né, lá na aba tarefas para ver se eu já liberei a atividade, tá certo? E se tiver qualquer dúvida, pessoal, não entendeu qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode perguntar, que mesmo eu não estando em cal ao vivo, eu sempre vou estar online para tirar dúvida, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu sempre estou à disposição, beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.